rapaziada, passando para mandar para você dica especial de análise combinatória. Na verdade, 4 dicas, 4 tópicos importantes que você tem que saber no estudo de análise combinatória. Vamos ao primeiro? Princípio multiplicativo. Para você entender como é que funciona o princípio multiplicativo, eu criei esse exemplo aqui. Suponha que eu tenho 2 camisetas, t-shirt. A produção tá rindo aqui, mas t-shirt é camiseta em inglês, tá? Desculpa aí. Oh yes. Olha só, temos também 3 bermudas de cores distintas, né? Nas camisetas eu tenho roxo, preto e nas bermudas laranja, azul e verde. Perceba que é clássico o tipo de exercício começo de quantas formas diferentes o Rafael consegue, digamos, se vestir com uma camiseta e uma bermuda. Então é fácil, veja só. Eu montei aqui uma tabelinha, ó, combinei a camiseta roxa com a bermuda laranja, roxa com a bermuda azul, a roxa com a bermuda verde e fiz a mesma coisa com a camiseta preta. O que você percebe? Depois você pode contar, ok? 6 casos. Aí você pensa, professor, aí ficou muito fácil, mas e se eu tiver mais bermudas, mais camisetas, uma situação mais complexa? Você pode utilizar o princípio multiplicativo. Perceba que para cada camiseta você tem 3 bermudas. Para a camiseta preta você também pode usar com 3 bermudas diferentes. Então você pode multiplicar. Por isso que eu escrevi aqui, 2 vezes 3 igual a 6. 6 é o número de possibilidades diferentes, distintas, né? Para você se vestir nessas condições. Só que esse exemplo é o mais tranquilo dos 4 que eu vou colocar para você. A galera se confunde mesmo quando partimos para os tipos de agrupamento. E os principais são arranjo, combinação e permutação. Só que antes de saber as características de cada um desses, você tem que saber o seguinte. Vem para o meu pensamento aqui em cima. Em todos eles, você percebe que na formulinha eu tenho um N e tenho um P. Né? Ou N ou P, uma coisa desse tipo. Então vamos entender o que é o N e o que é o P. O que significa isso? O nosso N aqui significa o número de objetos distintos que nós temos, que estão disponíveis para a gente em determinado problema. N, o que nós temos. P é exatamente a quantidade de elementos distintos que nós vamos escolher dentre os N que nós temos. Ou seja, N nós temos, P nós vamos escolher. E aí, é óbvio, né, para a gente que se eu tenho N elementos e vou escolher dentre os N P elementos, o N vai ser maior ou, na pior das hipóteses, igual a P. Bom, guardadas essas condições, nós vamos para os tipos de agrupamento. Eu vou começar com o arranjo. Então vocês devem ter escutado isso em algum momento, no seu professor, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê, que arranjo importa a ordem. O que significa esse importa a ordem? Significa o seguinte, N, o que eu tenho, P, o que nós vamos escolher. Vamos pegar um exemplo da Mega Sena. Você ganhou na Mega Sena, você tem muita, mas muita grana, vou até perto, muita grana. E aí, galera, é o seguinte, você tem que agora fazer uma nova conta bancária, e você chega lá, eu vou fazer uma conta bancária, eu estou rico agora, não sei o quê, e o gerente do banco fala, querido, nós precisamos de uma senha de 4 dígitos distintos. 4 dígitos distintos. Então você pensa, vamos supor, né? Nasci no dia 23/4/85. Daí eu vou formar uma senha. Então eu recomendo que você faça isso. Na hora que você faz um teste, você simula uma senha, simula uma situação para ver depois o que acontece. Vou pegar aqui aleatoriamente 4 dígitos. Vou botar aqui, ó, vem para cá, ó, vou passar para cá, vou botar esses 4 dígitos. Vamos escolher uma senha qualquer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 espacinhos, 4 dígitos. Então me fala aí agora. Produção, me dá 4 dígitos aqui, produção. 2304. Uma voz né? 2304. Parece aquele cara que manda as notas da escola de samba. Mas beleza. Então veja só. A minha senha é 2304. Se eu escolher a senha 2304, eu pergunto a você, é a mesma coisa que 2340? Ou seja, escolhi os mesmos números, mas mudei a ordem. Você acha que é a mesma senha? Eu sei que não é a mesma senha. Mudou a ordem, mudou a senha.
Significa, pessoal, que importa a ordem. E se importa a ordem, você vai fazer um arranjo. Nesse caso, qual é a situação? Eu vou fazer um arranjo de quantos elementos? É o que eu tenho é N. Eu tenho disponíveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções, das quais eu vou escolher apenas 4. Então, eu vou fazer um arranjo de 6 elementos tomados 4 a 4. Quantos agrupamentos eu posso fazer nessas condições? Aí é só aplicar a fórmula, é moleza. 6 fatorial, 6 menos 4, ó, o N menos P, dá 2 fatorial. Você faz essa continha suave, ficou feio aqui, eu vou até arrumar aqui, ó. Mas só fazer a continha, 6 fatorial é 720, você divide por 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1 dá 2. Você tem 360 possibilidades de fazer essa senha com os 4 dígitos solicitados, escolhendo dentre os 6 da data do aniversário. Isso é só o arranjo. Vamos para o exemplo de quê? Combinação. Na combinação, não importa a ordem. Lembra? Combinação, não importa. Combinação, não. Não importa a ordem. Uma situação. A formuleta está aqui. Suponha que você tem um jogo de futebol e aí você... vou chamar a gurizada, pessoal, e você chama os seus amigos. Manda para o grupo do WhatsApp uma mensagem. Aí, raça, vai ter futebol. Manda para todo mundo, para todos eles. Quantos amigos você tem? 8 amigos. Chega no dia do futebol, só precisamos de 5 jogadores. E eu vou ter que escolher, dentre os meus 8 amigos, apenas 5 para jogar. Essa é a situação. E aí eu pergunto a você, será que importa a ordem ou não? Você vai fazer o seguinte, você vai montar o seu time, e aí, com os mesmos elementos que você montou o seu time, você troca a ordem deles para ver se importa a ordem ou não. Eu vou usar um rascunho aqui nesse canto aqui, ó. Vamos supor que o meu time, mandei no WhatsApp aí pro pessoal, o meu time é, claro, eu, né? Vou pegar aqui Ronaldinho Gaúcho, amigo, né? Ronaldinho Fenômeno, também está no meu time. Neymar e faltou o Sidney Magal, que é um cara que, também passa. Veja, eu escolhi os meus 5 jogadores. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a ordem. Eu vou mandar aqui, ó. Rafa, qual é o teu time? Aí eu falo assim, o meu time é o Sidney Magal. Vou começar com o Sidney Magal. Vou chamar o Ronaldinho, o outro Ronaldinho. E vou colocar aqui, por fim, o Neymar. Eu falei a ordem completamente diferente. Mas eu pergunto para você aí, o time é o mesmo? Sim, o time é o mesmo. Então, fica a dica. Essas equipes, comissão, esses problemas, geralmente, são de combinação. E aqui eu vou fazer o quê? Uma combinação de quantos elementos? 8 elementos, porque é o que eu tenho, dos quais eu vou escolher 5. Então, substituindo aqui na fórmula, a gente vai ter o n fatorial, que no caso é 8, 8 menos 5, que dá 3 fatorial, que multiplica o p, que nesse caso é 5 fatorial. Aí você vai fazer a continha, vai simplificar, isso aqui vai dar 56. Galera, 56 são as possibilidades distintas que você tem para escolher 5 jogadores dentre os 8 amigos, nessas condições que a gente falou. Você já sabe 2. Arranjo, importa a ordem, combinação, não importa a ordem. Vamos para a última, permutação. A palavra permutar significa trocar. Então é muito comum exercícios de permutação onde você tem que fazer a troca dos elementos, da posição dos elementos, ok? Nesse caso você vai ter N elementos, que no nosso caso, 1, 2, 3, 4 letras, e nós vamos escolher todos os elementos, porque eu quero saber quantos são os anagramas da palavra amor. Ou seja, eu vou trocar as letras de posição. Bom, quando eu tenho essa situação, basta fazer o seguinte, pessoal. Permutação do número de elementos, que é 4 nesse caso, porque eu tenho 4 letrinhas, ou seja, 4 fatorial. Você pode fazer o 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Bom, esses são os principais agrupamentos e o princípio multiplicativo que você tem que saber. Agora,
Tem coisa mais profunda, tem coisa mais detalhada para você. Mas isso é assunto para outra aula. A gente se encontra. Espero você.